Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar nos concentrando para uma base de conhecimentos que constitui é, a organização de um veículo que, de certa forma, dirige o nosso consciente, não, o nosso inconsciente, para movimentar aquilo que vai fazer importância sobre consciência, né? O que é a consciência sobre o inconsciente? A consciência é a informação que transduz sinal no sentido do nosso esporte de desenvolver pontos sobre essas análises, né? Então a gente começa a sair do meio impulsivo, né, de resposta e a gente entra no meio de área em definição de propriedades lógicas, né? Ou seja, de seleções de pontos para render, né? Significação, render controle sobre todo o juízo, né? De energia sobre uma temática em valor, né? Então, a gente tem esse meio institucional que se chama generosidade, né? Só que a generosidade, ela não está só aí para você, receptor ou até mesmo organizador dessa utilização, desse utilitário, mas ele está para todo a exportação daquilo que se quer comunicar com esse juízo, né? Ou seja, a forma ela contém uma maior condição de adaptação em função do serviço, né? Então, se eu estou servindo um contraste, enigmaticamente falando a partir do meio de construir diálogo, né? Ou seja, envolvimento com os olhos, né? Você precisa estudar os olhos e ver o quanto esse ambiente permite aos olhos ver, né? Se importar nesse acontecimento de, de conter, né, algo, né, de ter informação, né? Eu vejo aí muitas por isso, né, polícias do desenvolvimento humano que às vezes são muito ignorantes para com o processo de servir o ser humano, né? A ignorância às vezes é tamanha que às vezes fica tarde demais para dizer, né, para afirmar que houve política, houve lei funcionando, houve ajuda, houve auxílio, né? Porque se tudo tem um gradiente de escala de desenvolvimento para servir, né, de forma institutiva no sentido de gêneros e informações, às vezes a gente precisa de condicionar melhor as pessoas para esse entendimento. E às vezes pessoas falham no diálogo, porque às vezes as pessoas elas falam as coisas de alguma forma para pessoas que não têm forma ainda para sentir, para concorrer, para credenciar, né, o status de informado. Tá? E aí as pessoas elas
se veem na ignorância, no medo, na perdição, e muitas pessoas não querem assumir a culpa, né? Porque uma vez que a gente tem o gênero para isso, a gente tem a organização social, cara, fica tão fácil dar valor pro ser humano que é um absurdo você ver o ser humano roubar, porque não tem valor para ele conseguir consignar, né, aquilo que ele quer, que ele precisa, né, que vai lhe fazer bem mediante a situação, mediante o momento em que se passa. Então, como se diz, né? Tem muita desatenção para tanta função de arrecadar atenção sobre os valores, né? Você oferece tanta coisa, tanto tipo de solução, só que a pessoa ela não consegue escolher uma que lhe sirva, né? Porque ela fica dependente daqui. E se eu escolhesse a outra, né? E não há um fim para isso, né? Não há um fim. Só há uma expectativa, né? E aí a escolha ela fica interminável, intermitente. Ela não deixa as pessoas se afundarem no valor. Então é uma demência tamanha que encontramos hoje em dia, por mais que a gente tenha gêneros, né? E os gêneros eles estão aí, estão comunicando, só que as pessoas, como não conseguem se aprofundar, né? Elas acabam indo pelos impulsos dos conselhos remediantes, né? E a gente vai ver exemplos hoje, né? A gente vai continuar vendo os gêneros, né? A gente está falando até então dos tipos de gêneros injuntivos, né? Que são os tipos de, digamos assim, formas de instituir textos para direcionar, né? Para comunicar institutivamente um ser humano em recepção dessa informação. Então são informações injuntivas, a exemplo, informações que mexem com o ser humano a ponto de fazerem eles delimitadamente obedecerem acordos, né? Eles obedecerem por arquitetura de informação, por frase, por escala de acontecimento, uma receita, né? Uma proposta, um mandato. Então você induz por comunicação e assertificação o ser humano em contato com esse texto a fazer algo, né? A se promover em função dessa comunicação. Então tem muitas estratégias, porque o ser humano ele tem medo da obediência, ele teme obedecer seres humanos semelhantes a ele. Por quê? Porque nessa via de obediência nós dificilmente somos capazes de obedecer a nós mesmos. Encontramos várias caídas em impulsos que advêm de nós mesmos, da nossa falta de habilidade de conter essa imaterialidade de fluxos de informações que descarrega dentro de nós. Às vezes a gente não tem estratégias cinéticas dentro de nós para contrair e desenvolver melhores reações, melhores processamentos para essas lógicas de universos, de áreas, né? De impulsos. Entretanto, existem pessoas que
armam estratégias para eventos catastróficos, digamos assim, eventos de furos de fios, eventos de aumentos de pressões de informações. E aí essas estratégias podem ser soluções viáveis até que haja uma solução melhor, né? E essas estratégias, elas vêm de certa forma indexada aos gêneros, né? Porque saber sobre o gênero é você se ligar de certa forma ao que impositivamente a informação vai transduzir para que você se converta, né? Se convença a partir dessa oração. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar de mais alguns gêneros injuntivos. A gente já falou do gênero propaganda, do gênero receita culinária, e hoje a proposta é falar desses três gêneros: bula de remédio, manual de instruções e regulamento, porque de certa forma o raciocínio ele consegue fluir de um para o outro sem muita destoação, né, de generosidade, digamos assim, com o procedimento de se concentrar para aprender, né? Então a bula vai ser o primeiro que a gente vai falar. Bula de remédio. Bom, imagina assim que a gente tem várias pessoas que ao viverem encontraram conselhos em grupos e conselhos em individualidade. Essas pessoas, elas se casaram e tiveram filhos. E fizeram e armaram regiões. Então regiões, casaram filhos e registraram seus filhos. E seus filhos também arrumaram conselhos em grupos e em indivíduos, né? Então olha só o que a gente tem. A gente tem um certo gráfico aqui, ó, de canto, de conselho. Vamos pegar uma barrinha aqui. Vamos abrir aqui uma imagem, uma gaveta de registro. Puxando ela aqui, ó, a gente vai abrir o quê? A gente vai abrir uma determinada linha de crédito de edificação a partir do quê? A partir de conselhos. Beleza? E aí a gente vai pôr uma massa aqui entre essa linha de conselho. Essa massa, esse ponto, essa resolução vai guiar para nós em uma escala de tempo para um ser dessa massa, um ser dessa religião, dessa região, um ser desse conselho, desse caso, desse filho, em tempo, que tipo de conselho se desenvolve e aonde que ele está nessa organização com o passar do tempo e da atividade. Porque tempo em função de atividade de conselheiro é uma pessoa bem enrolada em conselho, não é mesmo?
Então, tudo bem. A gente tem uma pessoa bem enrolada em conselho, e essa pessoa bem enrolada em conselho, né, tá aqui na linha do gráfico, e ela consegue escrever, né, remediações. Escrever remediações. Porque a gente consegue acreditar. Porque a gente consegue acreditar no sobrevivente. Não é mesmo? Então o sobrevivente para nós tá até na escola, né? Tá na escola. Tá na escola. Está na estrutura de conter-nos em sobrevivência. Então, beleza. Essa pessoa que consegue escrever remediações, ela consegue enxergar com base nesse gráfico de conselheiros. Olha a massa de exposição do gráfico aqui. O olho que tudo vê, né? O olho que tudo a ver. O olho que tudo tem a ver. Tudo a ver. Né? Então esse olho que tudo a ver agora, né, que escreve conselhos e remedia a partir do que vê, começa a fazer então remédios. Remédios são remediações daquilo que vê. Remédios, na nosso entendimento gramatical, são vícios de linguagem, são remédios são escritas incorretas, são correções em pressa de decisão, em pressa de ponto final. Então, o diagnóstico, né, clínico não começa na medicina, começa na atenção básica de observância dos ponteiros de Deus. Descrever a realidade da forma que a sociedade remedia. Então, o que a gente tem então? A gente tem um alfabeto, que são as ferramentas colinérgicas, e elas coletam, selecionam, destacam, contrastificam aquilo que a gente chama eventualmente de luz. Só que a luz é materializada em uma matriz de massa que em gráfico para nós se rende na organização da atividade com o passar do tempo, consultando o tempo em nome de descrever, né? Então essa arte de descrever, ela consegue definir energia em função de remediar, né? Remediar a alergia. Tudo bem? Aí agora a gente tem, né? Poxa, a gente tem médicos
E os médicos, eles possuem licença para corrigir. Só que a correção vai precisar de você de uma ferramenta. E essa ferramenta, ela vai te levar a uma loja de ferramentas. Também papelaria. Ou a logia que for. Porque você já certamente está doente de loja. De elogiar. Porque o elogio desequilibra a gente, desaponta a gente, deixa a gente desapontadinho. Então, veja bem. E aí o médico ele vai te dar uma receita, ó, corrigir, e você precisa de começar a utilizar mais um apontador, porque sua letra tá ruim, tá feia. Você vai precisar de usar uma borracha. Você tem que apagar melhor os textos. Você vai ter que utilizar melhor os seus óculos. Você precisa de usar melhor os conselhos, os livros, porque você está errando muito os acentos na palavra. Você vai ter que utilizar melhor X ferramenta. Só que para cada ferramenta dessa, né, para cada compromisso desse, para ser 100% ou o melhor possível do bem, de registrar ou medir o seu sinal, para corrigir conforme o médico dessa sinalização, desse transe que vive dentro de você e espera que você tenha protagonismo para processar essa sua realidade interior, para fazer saúde, digamos assim, para poder fazer saúde na receita certa, na medida certa, na escrita certa, você vai ter que aprender a utilizar. Esse médico, ele aprendeu a utilizar e ele sabe que você não aprendeu porque ele vê que você, como ele sabe utilizar, ele sabe comparar o seu texto caso você tivesse utilizado, por exemplo, o apontador, né? Então faltou o protagonismo do apontador. E aí esse apontador que ele vai te servir, ele vai falar, ó, vai lá na farmácia e compra um apontador para você. E passa a usar ele 3 vezes ao dia nos horários tal e tal e tal, que é aonde você está escrevendo errado a saúde da sua vida. Aí o que acontece, né? Esse apontador é um apontador de certa forma imaterial. É um apontador de comprimido. É um apontador que entra dentro de você e converte-se em pontarias, né? Em pontas finas. Em alguns sentidos, principalmente no sentido da sua doença. É um deltazinho de pontinha de delta, né? É um afirmador de diferenciação, beleza? É uma coragem. E aí o que acontece? A empresa que produz o apontador, ela tem, né? Ela tem a necessidade de, graças todo o apanhado da tecnologia, com a edificação da educação e a imprensa, a empresa, a lei, ela tem a condição de descrever todos os testes, né, barra dúvidas necessárias, né, sobre a relação
do comprador, né, do utilizador para com seu produto. Isso é a bula, né? A bula é o que? É a licença da empresa, né? Na hora que ela constrói esse edifício de relacionamento para com o homem, por exemplo, esse apontador, ela testa de todas as formas que o homem pode utilizar esse apontador e ela descreve generosamente. É um dever dela como empresa, como arrecadadora de bens, de utilizar a matéria que é comum a todos nós para incomunificar como um status de empresa solucionadora. Então, ela precisa, né? A bula de remédio, então, ela vai descrever para nós todos os testes, todas as recomendações para utilizar. E o médico, o corretor, ele vai falar assim, ó, você precisa de utilizar o apontador. Só que se você tiver alguma dúvida, né, sobre esse apontador, você pode consultar essa estrutura, esse gênero, que institucionalmente é obrigado por lei a colocar, né, plotar o registro dessa atenção para ver, né, para até mesmo para consulta dos curiosos, né? Então isso é uma bula de remédio, quer ver? Bula de remédio é um documento legal que contém informações sobre o uso de um medicamento. Então, medicamento é uma ferramenta importante para o consumidor e para os profissionais de saúde. Informações sobre prescrição, preparação, administração, advertência. Então, muita gente passa de impulso nessas palavras e aí elas de impulso dizem que sabe do que se trata, mas quando você vai ver na utilização, né, da pessoa, você vê, porra, se a pessoa soubesse mesmo, ela não estaria mal, né? Então tem essa questão. Aí tem várias outras questões no universo para poder desculpar sofisticadamente, arquiteticamente, generosamente a falta de compadecimento com o que é mais rico e importante para a pessoa, que é a saúde. Prescrição, então, ação, né? Então você tem uma escrita de ação pressionando, né? De certa forma, pressionando para a ação. É o que um freio para a ação. Preparação, né? Para você estrategicamente parar a ação. Coordenação. Administração. Para você ter atenção na hora de ministrar, né? Na hora de se envolver, na hora de colocar as suas pontas em relação com esse remédio, né? Com esse meio de remediação, com esse apontador. E advertência, né? Ou seja, na hora que você conseguir dizer a si mesmo, conseguir ver que você está fazendo errado, né? Porque se você não aprender a ver que você está fazendo errado algo, como é que você vai saber que está errado, né? Se você se acha todo certo, né? Então você precisa de advertência. É o que o médico faz na hora que te indica um medicamento. Ele adverte a você que você não está bom porque você não está usando bem o apontador. E aí tudo isso está declarado na bula, né? Só que a bula ela quer, de certa forma, que você apreenda-se sobre esse meio de direção, né? Esse meio sistemático
da clínica, né? Da clínica dos auditórios fisiológicos, né? Ou bioquímicos, ou organocológicos, sei lá. Então tem existem bulas para profissionais e para pacientes. A bula para profissionais é escrita em linguagem técnica, a bula para pacientes é escrita em linguagem simples e acessível. Tudo isso foi modificado com base nas legislações, né? Na protagonização da exigência sobre a educação, porque antigamente o médico não tinha toda a exigência que hoje em dia tem por conta da técnica, do aumento da facilitação de se formar pessoas. Entretanto, às vezes as pessoas formadas, elas não têm a mesma autoestima, estimativa de trabalho do que as demais, mas isso aí é outro papo, é outra discussão. Como consultar a bula? A bula está incluída na embalagem do medicamento. Existem ferramentas digitais que facilitam a consulta da bula na internet. Então aqui, ó, na internet a gente já tem uma bula, né? A gente tem um instinto, né? De organizar o texto da bula a partir de textos em caixa altos e textos em caixa baixa e links. Você tem a fila alfabética e aí você quer consultar algum medicamento, né? Vamos pegar um exemplo de dipirona, ó. Bulas, né? Aí vamos ver se a gente acha aqui, ó. Não, pera aí. Deixa eu ver. Acho que é dipirona. Como é que se escreve dipirona? Deixa eu ver. Dipirona. Dipirona. Metamizol. Ixi, tá vendo? É metamizol. Vamos procurar o metamizol aqui, ó. Preço, marca. Vamos de novo. Não deu certo na primeira vez. M. Vamos ver se a gente acha aqui. Dipirona. DA. Tem muitos. DU. Não achei. Vamos ver aqui por M. Dipirona. Metamizol. Vamos ver. Não é difícil, cara. Mais fácil pegar aqui, ó. Bula de dipirona. É mais fácil, ó. Monoidrato. Tá ali. Aí, ó. Temos a bula aqui, ó. Tem até vídeos, né? Outra forma. Contraindicações do dipirona. Exclusivo solução injetável. Como usar o dipirona monoidratada.
Eu tenho até imagens. Então tá muito fácil, né? Só que tem muita coisa que aparentemente parece estar fácil para contar das pessoas, só que as pessoas parece que elas têm uma certa pré-indisposição para fazer as coisas. É como se é como se fosse chato, né? Fosse chato fazer algo que é classificado como chato. Eu já vi isso, né? Bom, vamos falar disso. Isso é muito importante. Então você vai lá, você tá casado com a pessoa, você tá namorando com a pessoa, aí vocês compartilham muitas coisas, e aí um fica prestando atenção no outro e tal. E aí de repente tem que fazer alguma coisa e começa a ter que fazer escalas, né? Quem vai fazer o quê? E aí como que você soluciona isso, né? Você precisa de definir quem vai fazer o quê, né? Quando se trata. E se uma pessoa está indisposta, a outra tem que fazer. E aí começa a ter certas coisas assim, né? Mas eu faço, você não faz, você faz, eu não faço, isso e aquilo. Então existe toda essa questão de contas, né? Contas a julgar, né? E aí, poxa, esse julgamento ele deve ocorrer antes de um relacionamento mais íntimo, né? Você precisa de conhecer a pessoa. Se você está disposto, quer passar muito tempo com a pessoa, casar com a pessoa, isso aquilo, você precisa de conhecer ela devagarinho durante muito tempo, né? Você não pode exigir coisas, definições. Isso é loucura, né? Isso não vale a pena, né? Não vale a pena, não forma, isso não forma uma relação harmônica, uma relação boa, vai por mim, né? Isso aí só queima filme, né, das pessoas e deixam elas com relapso de memória, trauma. A pessoa ela fica traumatizada. Por quê? Porque não é orientação, não é assim que se relaciona com as pessoas, né? Você precisa de um repertório de relacionamento escalar, né? Você precisa de uma organização com o passar do tempo, com paciência, de reconhecimento, né, dessa pessoa sobre os vários acontecimentos ao longo de escala de anos, para ver se ela realmente quer e realmente ela tem condição de fazer uma coisa ou não, porque uma pessoa não tem condição de fazer tudo, né? A menos que seja construído esse tudo, né? Porque você não precisa de tudo, mas você precisa de X coisa. Então essa X coisa que você precisa deve ser construída. Então não adianta você acelerar, fazer mágica de como que chama? Passar em as pessoas elas fazem isso, né? Elas pegam um atalho, né? Não adianta você pegar atalho, né? Se você pegar atalho, você é otário, né? É um otário. Não adianta, né? Isso é uma coisa que deve ser melhorada no sentido das educações, que as pessoas elas não são educadas direito, né? Por quê? Porque os pais eles não estão tendo condição socioeconômica aqui no Brasil financeiramente para educar os seus filhos, nem para se tornarem famílias. Essa que é a verdade. E aí às vezes os pais vão lá, têm filhos, mas eles não têm amor porque não têm condição socioeconômica financeira para poder condicionar-se a isso. Eles não têm estrutura, né, para dizer, para
corroer todos os problemas e amarem um ao outro, né? Então a gente tem muito fracasso nisso, né? É muito vergonhoso, né? Porque a gente já passou muitos anos solucionando, edificando, ensinando isso para chegar, né? Depois de 2000 anos, as pessoas cometerem erros que, poxa, né? Tá na cara que não era para ter feito, né? Como assim, cara? Como assim? Coloca um controle nisso, né? Vamos, né? Coloca um gênero, né? Institui isso, né? Então é complicado. E aí o que acontece quando você faz um trem errado, né? Depois de 2000 anos de história, as coisas tendem a crescer exponencialmente, criar uma progressão geométrica para as coisas darem errado futuramente. Então, se você gosta de prever o futuro, tá aí, né? Um futuro desordenado, um futuro desolado por erros de falta de navegação, falta de energia para tarefas, né? Falta de estímulo econômico, né? Falta de reconhecimento das pessoas, falta de guias, né? Bom, próximo é manual de instruções. Tá vendo? Manual de instruções. Olha onde que a gente chegou. A gente chegou naquilo que a gente chama de tomada de atitude e confiança, né? Ou seja, as pessoas elas podem aprender autodidata, podem se tornar autodidatas, por quê? Porque nós chegamos numa época onde temos manuais, né? Manuais de instruções, né? Então por que muitas pessoas não chegam? Porque não é só o texto que condiciona a pessoa a se tornar. Você depende de matérias, de ferramentas, de investimentos além do texto. Então a gente tem que ter um cuidado aí, porque a gente tem um déficit, né, na educação. A educação ela pede muito dinheiro, aí ela vai lá, cria uma sala de aula, cria um laboratório, cria uma estação de união de pessoas, cria um auditório, cria um refeitório, e tal. Só que ela cria um sistema de seleção de candidatos, né? Ela cria uma briga, ela cria uma coisa que às vezes é muito mais cara, muito mais ostentada do que realmente oferece, né? Humildade, aprendizado e vontade em imposição. A gente cria às vezes uma floresta de más intenções mal intencionadas, né? Às vezes a pessoa ela quer ser alguma coisa, mas não sabe se quer, porque ela na hora da competição ela chegou a esse lugar. Então, se a gente começa a errar aí, velho, tá bom, imagina daqui a 100 anos, em 2300, não, 2300, 2100, em 2100. Imagina em 2100 como é que vai estar a sociedade de formados, de pessoas que vão ter filhos e vão informar os filhos. Nem quero estar aqui pra me importar com isso, né? Sinceramente, né? Do jeito que as coisas estão, é complicado. Então, a gente tem manual de instruções, né? Então esse manual de instruções é uma guia que faz empreender as pessoas em instinto de relação. Opa, na hora da relação, você vai pegar esse instinto e esse instinto você vai
descontrair ele a partir do utilitário do manual. Então você eleva esse instinto, esse estímulo, essa energia à tensão do manual. E ao seguir o manual garante a partir de instruções que a sua relação vai chegar num ponto final no destino, né? Então essa é a graça, porque cada um pode chegar num ponto final diferente. Porém, quando você tem peças, né, quando você tem uma certa dependência de produtos, os produtos eles são escolhidos com base no ponto final. Então o ponto final ele já é conhecido por causa do produto. O produto ele já traz o fim, a finalidade. Você vai na loja e já escolhe o produto. Então a expectativa aqui ela está na construção, né? Na obediência. Só que eu já vi isso em muitas empresas, às vezes nesse quesito de obediência, por mais que a pessoa seja obediente, ela encontra alguma dificuldade muito grande em chegar a um ponto final, porque às vezes o produto vem com falha no cursor de obediência, né? Nas peças, né? Naquilo que consegue garantir a eficiência. Já vi muito isso. Manual de instruções, manual do usuário ou manual do utilizador é um folheto que ensina a operar um equipamento, um objeto, um software, uma ferramenta. Muitas vezes o manual vem com imagens para não só ilustrá-lo, como ajudar na compreensão. Então tá vendo? É como se fosse a linguagem da máquina para com você, né? É a máquina, basicamente, o maquinista ele consultou a máquina e descreveu um curso para você conversar, né? Converter a máquina em uma relação orgânica, né? É você comer a máquina. Comer a máquina. Fica estranho, né? Comer a máquina. Por que você vai comer a máquina? Que você vai se ligar a ela de forma orgânica. E aí, dirigir a máquina vai ser como dirigir o organismo. Vou dar um exemplo. Pilotos de aeronaves, né? Então, pilotos de aeronaves, eles precisam de conversar com a máquina a partir dessa ligação, né? Então, chave e fechadura. Isso permite com que o piloto saiba sobre a estabilidade ou instabilidade da aeronave em funcionamento e, a partir desse diálogo, ele consiga corrigir, caso seja necessário, essa função, né? Esse funcionamento. Então isso também é um gênero injuntivo, né? Tá vendo como existe uma coordenação, né? Existe sempre um meio, o fim e o começo, né? Para que tudo no final chegue bem. Regulamentos. E por fim a gente vai falar dos regulamentos. Então, esse ego-lamento, né? Essa reação que desescala a carga, preenchendo esses cantos de atenção que contorcem escala, né? Ou usufruem flutuam na escala, né? Tentando cortar a onda a partir de limitações no organismo, né? A partir de contrações no organismo, é um texto, né? Também você consegue escrever regulamentos que, são instruções que prescrevem o que deve ser feito, né?
Então é a prescrição do que deve ser feito. Então, você deve regular as coisas. Quer ver? Existem diversas áreas que tratam disso. Regulamentos são normas ou regras de caráter jurídico, né? Então existe todo um estudo, um levantamento de caráter para as questões que são realmente juradas, né? Que tem a finalidade de detalhar e complementar a aplicação de leis. Eles são emitidos por órgãos do Poder Executivo, como Ministério, agências reguladoras e secretarias, e possuem força normativa para orientar a aplicação prática das leis. Então, essa força, ela é mais do que o primeiro lugar, né? Ela é uma medida de conter todos os lugares em caráter de jurisdição, em caráter normativo, aquilo que normaliza atividades, que é o normal, é o poder de normal, né? Não é o poder de anormal, o poder de normal, né? Então é assim, a gente tem vários tipos de regulamento, ó. Gerais são regulamentos que estabelecem normas, diretrizes de caráter geral aplicáveis a diversos setores, setoriais, técnicos, internos, de segurança e por aí afora. Então, regulamentos são inscrições que dizem para as pessoas o caráter que elas precisam ter em função de regulação, né? Em função de regular o volume, de se conter para que a estratégia, a estratégia de funcionamento desses ofícios, né? Do ofício de integralizar serviço, né, funcione, né, apresente ao organismo uma função, né? Então todas as pessoas que trabalham em algum local que tem regulamentos, elas têm uma certa semelhança familiar e partilham dela, emitindo nota, né, emitindo energia de contrair, né, de contrair, de destoar esse regulamento como notação, né, como notação de valor em função de serviço, né? Então a gente tem essa obra que cobra até mesmo em função imaterial, né? Porque o regulamento, por exemplo, você vai no hospital, o hospital ele tem os seus regulamentos. Então, se você for em vários hospitais, você vai ter uma certa semelhança, uma verossemelhança entre os hospitais, porque os regulamentos eles ordenam caráteres que os hospitais devem ter em seguir essas orientações. Então isso é uma escrita, né? Isso é uma injunção, isso é a instalação de regulamentos. Seguir os regulamentos colocam as coisas, né, para dizerem, para informarem, por exemplo, que isso aqui é do regulamento de saúde e que essa coisa em todos os hospitais é para poder, por exemplo, descartar lixos contaminados com focos bacterianos, focos de doenças, focos de insumos
mal construídos, né? É como se fosse cimento quebrado, né? Material de construção que perdeu valor, né? Imagina que a pessoa ela ficou doente e dentro dela está causando altos abalos, né? E aí ela aí ela despeja vários materiais de construção contaminados, né? Quebrados. E aí esses devem ser dirigidos aqui, ó, a caixa dos quebrados, e essa pessoa ela vai receber atenção médica, vai receber novos materiais, né? Então você tem vários sentidos para ver e atender essa noção de construir esse repertório de processamento desses dados, né? Então, regulamentos é mais é um coeficiente de assemelhança entre essas unidades formadoras de comunicação, né? Tanto é que se você for um profissional da área de saúde e aí você é um médico, aí você vai ser contratado por um hospital, né? Quando você chegar no hospital lá, né, a partir desse trabalho de reconhecimento, de literatura, de escritos, você vai ver várias coisas, né, no ambiente que são partes, né, que estão ali por edificação dos regulamentos em lei, né? Então, até mesmo você vai utilizar alguns desses no seu consultório, na sua rotina de servir esse cliente da saúde, né? Os pacientes. Então é isso, pessoal. A gente se vê por aqui e no próximo vídeo a gente continua falando de gêneros textuais, né? Um abraço para vocês e fui!